Como se desenrolou o contexto internacional no primeiro trimestre de 2022? O contexto internacional no primeiro trimestre de 2022 ficou marcado pelo desenrolar de dois temas: o conflito na Ucrânia e o contexto epidemiológico. Na Ucrânia, a escalada nas tensões levou à lamentável invasão pela Rússia do território ucraniano a 24 de fevereiro, que marcou o início do conflito. A consequência imediata foi a subida drástica do preço internacional nos mercados de commodities energéticas e alimentares, onde estes países desempenham um papel relevante. Seguiu-se o movimento internacional de introdução de pesadas sanções à Rússia, que por sua vez também retaliou da mesma forma e que tem mantido os preços em patamares muito elevados. Relativamente ao contexto epidemiológico, de uma forma geral assistimos a um aumento no número de casos de Covid-19 no primeiro trimestre de 2022, mas a taxa de letalidade manteve-se relativamente baixa, o que se traduziu no menor risco para a saúde pública e permitiu o movimento progressivo de remoção das restrições à atividade económica. Em contracorrente, o surgimento de um novo surto na China levou de novo à imposição de medidas draconianas que contribuíram para prolongar e intensificar os estrangulamentos nas cadeias de produção, com impacto a nível mundial. O nível de atividade económica em Portugal refletiu a deterioração do contexto internacional? Não. De forma dissonante do contexto internacional, a atividade económica em Portugal apresentou um crescimento muito acelerado no primeiro trimestre de 2022, superando todas as expectativas, com o PIB a crescer 11% face ao período homólogo. Os dois grandes motores deste crescimento foram a recuperação do consumo privado e da atividade turística internacional, que permitiu às exportações de serviços ultrapassar o valor pré-pandemia. Este vigoroso ritmo de crescimento homólogo prende-se com um efeito de base muito favorável, uma vez que no primeiro trimestre de 2021 encontravam-se em vigor medidas fortemente limitadoras da atividade económica. Em termos setoriais, retalho e serviços foram os setores que mais contribuíram para a forte dinâmica da economia portuguesa, embora alguns dos seus subsetores não tenham ainda recuperado totalmente para os níveis pré-pandemia. Alguns subsetores, como a restauração e a hotelaria, viram agravar-se a dificuldade em encontrar trabalhadores qualificados, o que constitui cada vez mais um fator limitador para a sua atividade. Por sua vez, o setor da construção continuou a viver um bom momento e a beneficiar de perspectivas de procura favoráveis, apesar do acentuar dos desafios colocados pela aceleração dos custos, tanto dos materiais como laborais. Já na indústria, o trimestre foi desafiante devido à aceleração dos custos operacionais em virtude do aumento do preço da energia e equipamentos. No entanto, em termos agregados, o contributo do setor para o PIB, embora marginal, foi positivo e não se registrou uma situação generalizada de paragens de atividade como no ano transato. A escalada do conflito na Ucrânia não teve impacto na economia portuguesa no primeiro trimestre de 2022? Não. Portugal não escapou às consequências negativas do escalar da guerra na Ucrânia. Os impactos mais evidentes no primeiro trimestre foram o colapso da confiança das famílias, em março, e a aceleração da inflação para valores extraordinariamente elevados, batendo máximos de décadas. Em concreto, no primeiro trimestre do ano, a taxa de inflação em Portugal atingiu os 4,4% e o seu movimento de ascensão prolongou-se nos meses recentes, atingindo os 8,1% em maio. A dinamizar esta subida encontram-se principalmente os preços de energia e dos bens alimentares, que registaram respectivamente subidas de 5,2% e 16% no trimestre. Mas a pressão sobre os preços tem-se vindo a disseminar na economia portuguesa, contagiando praticamente todos os seus setores. Em termos agregados, o crescimento do preço dos bens foi mais acelerado do que dos serviços, embora alguns tipos de serviços tenham registrado subidas de preço acentuadas, como por exemplo os preços de restauração e hotelaria, que em termos agregados registraram um crescimento homólogo de 11,3% em março e 6,1% no trimestre. O que explica o robusto crescimento do consumo privado no primeiro trimestre de 2022. Essencialmente três motivos. Um efeito de base muito forte, devido ao levantamento da generalidade das restrições à atividade económica, que no passado prejudicou particularmente as despesas em serviços e que justifica a vigorosa recuperação deste tipo de despesas no primeiro trimestre de 2022. Em segundo lugar, a aparente utilização de parte da poupança extraordinária acumulada desde o início da pandemia, por força das limitações à atividade, que poderá explicar o elevado crescimento homólogo das despesas em bens duradouros e, por fim, devido ao crescimento contundente do emprego, de 4,5% em termos homólogos, no primeiro trimestre de 2022, que permitiu reduzir o número de desempregados em cerca de 50 mil face ao mesmo trimestre do ano anterior, colocando a taxa de desemprego nos 5,9%. Apesar do excelente desempenho durante o primeiro trimestre, é expectável que o ritmo de crescimento do consumo privado abrande, devido por um lado ao menor efeito de base e por outro lado ao acentuar dos efeitos nefastos da escalada da inflação. Que consequências terá para o consumo privado a escalada da inflação?
A escalada da inflação terá uma série de consequências negativas para as famílias, em especial para aquelas que possuem menores capacidades financeiras. Por um lado, resulta numa perda de poder de compra, o que faz com que o mesmo orçamento familiar permita adquirir menos bens e serviços. Por outro lado, alimenta os receios e a sensação de insegurança dos consumidores e dessa forma estimula os comportamentos de retração do consumo como forma de prevenção para o futuro. Finalmente, a maior necessidade de controle orçamental e de prevenção para o futuro incentiva também a alteração de comportamentos de compra, desde a escolha entre os estabelecimentos, os tipos de produto ou entre as próprias marcas a adquirir. Outra consequência negativa da escalada da inflação é o aumento dos custos de financiamento resultantes da subida das taxas de juros. As consequências desta subida serão sentidas mais intensamente pelas famílias detentoras de créditos à habitação a taxa variável, que verão as suas prestações subir significativamente e tenderão a evitar alguns tipos de despesa. Naturalmente, a severidade destas consequências depende da duração e intensidade do choque inflacionista, assim como da velocidade a que o BCE aumenta as taxas de juros diretórias. Neste momento, a expectativa da maioria dos analistas é que, embora significativos, estes efeitos desacelerem, mas não evitem uma recuperação forte do consumo privado em 2022. Quais as perspectivas para o ano de 2022? Embora as consequências negativas da escalada da inflação se intensifiquem nos próximos trimestres e o BCE aumente as taxas de juros diretórias mais rapidamente do que era esperado há uns meses, a maioria das previsões continua a antecipar que 2022 será um ano de grande fulgor para a economia portuguesa, com o PIB a recuperar totalmente da quebra registada durante a pandemia. Consumo e exportações relacionadas com a atividade turística deverão manter-se em alta nos próximos trimestres. No entanto, o contexto atual continua a ser de muita incerteza, com o desenrolar da guerra na Ucrânia e os seus potenciais efeitos económicos a afigurar-se o principal fator de risco, e com novas sanções e retaliações a ameaçarem continuar a impulsionar os preços e a atrasar a sua normalização. Caso um cenário menos favorável se materialize, o BCE terá de subir a taxa de juros de referência de forma mais rápida e acentuada, o que aumentará a pressão sobre famílias e empresas mais endividadas e abrandará o ímpeto do consumo e investimento privado. Obrigado e até ao próximo Market Watch.